Se o altar da beleza, ele gera esse comportamento que começa a surgir na mulher, o excesso da beleza, o excesso, não dos cuidados femininos, mas o excesso já diz que é algo que é fora de Deus, porque não é do estilo de moderação. E se nós mulheres estamos tendo um altar de beleza, que eu não sei, eu ainda preciso saber de mim mesma, eu não tô julgando ninguém aqui, que se arrumar automaticamente tem um altar da beleza, mas é sobre o que veio, o assunto que Deus me deu é sobre mulheres no mundo que estão gerando, já tem um altar de beleza, e o incentivo da mídia, das lojas, das marcas, e de influencers, de pessoas que a gente olha e pensa que tá tudo normal, mas no mundo espiritual aquilo pode estar sendo gerado como altar da beleza, e quem está sendo adorado ali não é Deus. Resumo, o altar da beleza pode gerar, pode ser construído, esse altar da beleza, ele pode gerar na mulher sensualidade, que é fora da vontade de Deus, atitudes, formas de pensar, formas de agir, não é só na aparência, não é só em vestido colado, não é só isso, mas todo um conjunto de coisas que vai construindo na cabeça da mulher e na alma dela, que ela precisa se parecer de tal forma, precisa estar sempre assim, assim, assim. Inclusive, se ela tem questões, que é outro assunto que eu estava falando ainda no YouTube, pouco que eu falei nesse vídeo, sobre a questão paterna, se a mulher tem problema com o pai, ela pode estar querendo realmente preencher isso, e esse tipo de altar gerado gera ela começar a ter esse comportamento de sensualidade, querer chamar a atenção de homens, preenchendo ali um espaço que só Deus preenche, né? E a sensualidade sendo praticada, cada vez mais sendo construída, vai gerar a terceira parte, que é a parte mais difícil, que é a sobre a luxúria. Aí já tá completamente fora da vontade de Deus. Pessoas que já não têm mais amor, já não gostam mais, já não amam mais pessoas que já não mais se relacionam por amor, mas se relacionam por interesse, se relacionam só para satisfazer a vontade da carne. E se tudo isso foi gerado desde o começo por um altar de beleza que uma mulher construiu, que assim, é algo que eu tenho a deixar para você também, que tá ouvindo esse vídeo. Não é algo que eu tenho total conhecimento, mas se você teme ter um altar da beleza que foi construído, que não é para adoração a Deus, pergunte a Deus, pergunta a Ele que, assim, Deus, eu tenho um altar da beleza, eu tenho um altar que eu construí na minha vida que não tá louvando o Senhor, tá dando louvor, glória para outro que não é o Senhor, que não é o assunto que eu quero falar aqui, mas eu tenho aprendido sobre coisas espirituais, inclusive sobre o tipo de principado que é adorado com isso. Então, esse é algo que eu acredito que eu não tô ainda apta a falar. Mas se você quiser saber, realmente, tiver interesse em saber isso, com certeza Deus, ele pode revelar. Ele pode dizer que tipo é, se você tiver o mesmo interesse que eu tive, porque sinceramente eu tive. E eu fui atrás, Deus teve misericórdia de mim, me ensinou a questão das tribos, a questão de principados, da qual cada tribo é guerreada. Eu acredito que a gente está num tempo, realmente, que a questão é essa, sobre lidar com a carnalidade, com aquilo que a gente tem mais dificuldade de deixar os excessos. E Deus tem falado assim, também nas igrejas, eu acredito na igreja, também comigo, o que eu tenho aprendido tem sido isso, para lidar com as emoções nesse tempo. E nós mulheres temos muitas questões com as emoções. Por isso, muitas vezes, a gente vai para o lugar errado, vai para o excesso, vai para essa questão da beleza, querendo colocar ali toda a nossa alegria. E não é isso que Deus quer. Lembrando mais uma vez, não é sobre a mulher se arrumar e ficar bonita. Não é sobre isso. Eu não tô condenando nada aqui. Eu não tô dizendo sobre maquiagem, pintura, cor, nada. Enquanto Deus não me disser se ele realmente não se agrada, eu não tô aqui condenando ninguém. Cada um tem a sua parte com Deus. Mas é sobre um altar. É algo que não foi construído para adoração a Deus. E se com esse altar é gerado em nós mulheres os comportamentos de sensualidade e depois leva à luxúria, é algo totalmente importante, sério a ser visto. E esse assunto eu deixo aqui para vocês. Se você acha que isso foi importante, realmente, foi relevante para sua vida, além de compartilhar o vídeo, eu gostaria não só do like, mas que você, de verdade, tivesse interesse em falar com Deus hoje, porque isso não é sobre mim, não é só sobre mim, não é pra mim que eu tô falando isso. Porque são coisas que Deus já tratou em mim, tô tratando até hoje, tem coisas que eu sei o que Deus me libertou. Mas, se você ouvindo isso, acha que tem alguma questão sobre... Segue alguma dessas cantoras, dessas mulheres influentes, eu também ainda sigo, eu não posso dizer que não sigo ninguém que seja famoso, mas muitas vezes eu só tô ali tendo esperança, às vezes, da parte de Deus, que Deus vai salvar, pra falar a verdade. Mas se isso não acontecer, eu também posso deixar pra lá, não tenho problema com isso. Mas se você tá vendo esse tipo de pessoa, mas tá te influenciando pro mal, você acha que não tá, mas pergunta pra Deus, Senhor, essa pessoa eu devo deixar de ver, eu devo deixar isso na minha vida, porque eu não quero te desagradar. Hoje pergunte a Deus se você tem alguma questão com isso. Não é sobre, eu acho que eu não tenho problema com isso. Não, hoje eu te coragem de colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho um problema com isso que ela falou nesse vídeo, sobre esse altar, sobre essas outras coisas, tá sendo construídas essas coisas na minha vida. Porque se sim, a gente tem que deixar.